Nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro, tudo começa logo depois que Daniel está juntamente ali com o príncipe, e o príncipe conta uma história da irmã dele ali, e todos começam a sorrir, só que nesse exato momento é quando o sacerdote chega revoltado ao ouvir aquela zoada ali e se aproxima, manda ele se calar imediatamente e pergunta o que está acontecendo ali, que algazarra é aquela e onde que eles pensam que estão, só que ele nem percebe que o príncipe está bem ali, olha, ao lado dele. Então o príncipe levanta a mão, pede perdão e diz que a culpa é toda dele. Então é aí quando o sacerdote baixa a crista dele e pede perdão a ele porque não havia lhe visto. O príncipe diz que tudo bem, mas ele estava apenas ali contando uma de suas histórias da irmã dele, quando ela disse que tinha que se banhar em leite azedo para que ela continuasse ali muito jovem. O príncipe continua dizendo que tudo que a irmã dele conseguiu foi atrair moscas para si. O sacerdote fica sem saber o que falar e o príncipe continua dizendo ali, pedindo desculpas a ele, porque na realidade ele acabou ali desconcentrando os alunos dele. O sacerdote, mesmo assim, ele tenta ali confrontar e diz que os estrangeiros não deveriam de forma nenhuma debochar ali da princesa. Daniel, por sua vez, pede perdão a ele e diz que tudo isso aí não foi por mal. O príncipe então começa a confrontar ele e diz que ele também, o sacerdote, também não deveria se referir a Judá como o fim do mundo. O sacerdote fica sem saber o que falar e o príncipe continua ali questionando ele que nem muito menos ele deveria gritar com todos eles ali dessa forma. Daniel tenta defender o sacerdote e pede a ele que deixe isso para lá porque está tudo bem e que o sacerdote apenas está querendo que eles não desrespeitem ali aquela sala. Aspenaz, por sua vez, ele diz que já basta porque há ali assunto muito mais urgente para se resolver naquele momento. Misael, então, ele fica confuso, aponta para ele e diz que está meio estranho ali porque ele está parecendo que está inquieto. Aspenaz, então, diz para eles ali que todos eles também vão ficar porque chegou a hora que o rei quer ver todos eles. Eles ficam todos ali apreensivos e Aspenaz diz que vai logo avisando que o rei não está em bom dia. Agora, de frente com o rei, Nabucodonosor pergunta se então esses aí são os mais sábios dentre os cativos. Aspenaz diz que sim e que apesar da idade, eles demonstram ali ter uma esperteza acima da média. Ele continua dizendo que além da saúde perfeita que eles têm, como foi recomendado por ele. Nabucodonosor então pede que então ele apresente todos eles. Então Aspenaz começa a apresentar cada um e logo depois de eles terem conseguido nomes novos, é aí que ele apresenta todos eles com nomes diferentes e diz que esse aqui é Mesaque, perito em animais e conhecedor de todas as plantas de todo tipo. Já esse é Sadraque, amante de números e todos os cálculos. E aqui Abednego, leitor voraz e fluente em todas as línguas do reino. E agora, finalmente, Beltesazar, conhecido em todos ali como Daniel. Esse é muito pensador e estrategista, como poucos que ele já conseguiu em toda a sua vida encontrar. Nabucodonosor fica meio confuso e pergunta ao sacerdote se Aspenaz está de fato ali dizendo a verdade ou apenas ele está querendo enaltecer ali as suas crias. O sacerdote sempre tenta colocar eles para baixo e diz que sim, que eles têm uma sabedoria muito grande, só que nada é comparado aos sábios que tem ali naquele palácio. O rei pede para que ele, o sacerdote, não se preocupe porque o talento dele está bem longe de ser ofuscado por qualquer um e principalmente por esses hebreus. Aspenaz, sabendo o tamanho da fé que tem Daniel e seus amigos, então ele tenta defender os moços e diz que está certo, que tem certeza que ele, o rei, não vai ficar desapontado. Então é aí quando o rei diz a ele que assim ele espera, aponta para Daniel e diz: você, então seu nome é Beltesazar, não é isso? Daniel confirma que sim. Nabucodonosor diz que tem uma pergunta para fazer a ele. Só que antes pedem para que eles tragam o servo. Logo depois que o servo chega, o rei diz que esse servo inútil ali derramou vinho às vestes reais. Ele continua dizendo a Daniel que ele foi designado ali a cuidar de todo o palácio, mas ele não é digno de limpar o chão dos piores dos bordéis. Nabucodonosor continua dizendo que não se deu por conta, então ele foi lá e melou as suas mãos com esse inútil e mandou pendurar ele de cabeça para baixo, só que ele achou isso aí muito pouco.
Nesse exato momento é quando ele olha para Daniel, chama ele de Beltesazar e diz a ele que pensou em castigar ele mais forte e pergunta a Beltesazar, a Daniel na realidade, como que ele deve castigar esse servo inútil. Daniel, em poucas palavras, diz que na realidade ele não deveria fazer nenhum mal a esse homem. Nabucodonosor, por sua vez, ele fica ali pensativo e depois questiona Daniel se de fato ele acha mesmo que ele, o rei, deveria poupar a vida desse miserável. Daniel, por sua vez, diz a ele que com todo respeito, se é o dever dele lhe aconselhar, então ele pede que não castigue mais esse rapaz. O rei se levanta revoltado e pergunta por qual motivo ele deveria deixar um incompetente desse aí escapar. Ele continua falando para Daniel que não pode deixar isso acontecer, já que ele deixou o melhor vinho ali escapar, se derretendo ali ao solo. Daniel não baixa a crista dele ali, com muita fé e sem um pingo de medo ali, ele fala que desperdício maior é jogar ao solo um sangue de alguém ali que é do próprio povo dele. Nabucodonosor vai se aproximando aos poucos e diz que na realidade um vinho azedo deve ser jogado ao solo e pergunta se ele não concorda. Beltesazar, Daniel diz a ele que na realidade a vida de um homem vale muito mais do que uma taça de vinho. É só isso que ele está querendo dizer. Nabucodonosor, a cada palavra que ele vai dizendo, vai se aproximando e pergunta a Daniel se de fato será que é isso mesmo, e pergunta se ele tem noção de quanto custa produzir ali apenas uma taça de vinho. Daniel continua em silêncio e o rei diz a ele que são anos de dedicação. Daniel diz que sim, que concorda com ele, mas que na realidade mais difícil é fazer gente e que a mãe dele carregou ele em seu ventre ali por várias luas cheias ali e que na realidade até lhe amamentou por muito tempo. Então ele é interrompido pelo rei, que diz a Daniel que sabe muito bem como se faz uma criança e que não precisa de um hebreu para lhe ensinar como faz isso. Daniel continua dizendo que um bebê, quando ele nasce, aprende a andar na realidade com suas próprias pernas e que ele luta contra sua própria língua para aprender a falar e que pelo menos durou uns 20 anos para poder chegar ao servo que ali agora está. O rei então tenta debochar dele e diz que é verdade que ele passou 20 anos para agora, no fim, não conseguir equilibrar nem ao menos uma bandeja. Daniel diz que um vinho amargo ele vai durar por muitos anos e que por mais tempo que passe ele vai ali continuar com sua própria essência. Daniel continua dizendo que a diferença dos homens é que ao tempo que se passa a gente pode se adaptar e que o maior exemplo ali é ele mesmo e todos os seus amigos. O rei então olha para os amigos de Daniel e pergunta se de fato eles também concordam com tudo que Daniel está ali a dizer. Todos eles dão a sua opinião a favor de Daniel e Misael diz que sim, que um vinho você toma uma vez só e pronto, acabou, já um servo dura praticamente a vida toda. O rei então questiona que se a notícia ali surgir por toda a Babilônia e que eles começarem a questionar que o rei não tem pulso firme para punir quem lhe insulta. Daniel, por sua vez, então dá uma resposta que o rei aparentemente não vai gostar e diz que a benevolência de um rei terá efeito e que isso será sim proveitoso e duradouro, só que o medo da ira é real. O rei se aproxima, fica frente a Beltesazar e diz a ele que em toda sua vida nunca ninguém contradizeu ele. Daniel diz a ele que quando ele lhe pergunta algo, ele não deve mentir nem florear, e que por mais que desagrade a resposta, ele tem que lhe dar. E quando todos pensam ali que na realidade Nabucodonosor vai arrancar a cabeça do Daniel, é aí quando ele apenas olha para Daniel, sorri e diz que gostou de todos esses hebreus ali e pede que agora mesmo libertem esse coitado. Já os outros ficam todos confusos sem saber o porquê que Nabucodonosor tomou essa decisão.